de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do Simply Pentecostal. Aqui chegamos um sábado a mais, onde nós estaremos lendo o livro de Jeremias. Dessa maneira, nós chegamos no capítulo 17, um capítulo muito maravilhoso, que tem umas passagens muito especiais para cada um de nós e que fala aos nossos corações. Então, nós estaremos lendo este capítulo. Nós recordamos de que o livro de Jeremias, este livro profético, mas que fala, não é, do povo de Deus, da sua a maneira como eles desobedeceram, caíram, apostataram dos caminhos do Senhor, e como o Senhor durante anos, não é, leva seu tempo profetizando e falando através do profeta Jeremias, tentando trazer o povo a um arrependimento para poder evitar de que eles pudessem ser levados para a Babilônia. Entretanto, nós vamos ver de que, infelizmente, o povo não deu ouvidos à voz de Deus, e por causa disso, nós vamos ver os resultados, aquilo que aconteceu. Entretanto, antes de nós iniciarmos a nossa leitura, se você está aqui pela primeira vez juntamente conosco neste canal de devocional, por favor, não esqueça de escrever o seu nome, não é? Colocar a ativação ali, ativar o sininho, ativar as notificações, para que você possa receber de segunda a sexta este precioso material, aonde a nossa irmã Manuela, professora Manuela Barros, ela está conosco lendo não somente o Evangelho de Lucas, mas o livro de Salmos, não é? E aos sábados aqui conosco, nós estamos juntamente para também dar este apoio, lendo a palavra de Deus com os nossos amados irmãos. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias, se você as tem, no capítulo 17 de Jeremias, e diz assim a palavra do Senhor: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares, ou nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha, no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Vamos lembrar de que Deus está falando para o povo e dizendo para ele de que toda a bênção, fosse da agricultura, fosse do gado, fosse de tudo que o povo produzia, não é? Estaria sendo levado, estaria sendo distribuído entre os inimigos, deveriam ser tirados deles, eles ficarão sem o apoio, sem o sustento. E nós vamos ver aqui Deus dizendo de que em todos esses lugares, tanto nas montanhas, tanto nos bosques, nas árvores verdes, sobre os altos outeiros, ali estavam o povo adorando a outras divindades, a outros deuses. E por isso Deus, ele fala essa palavra. No versículo 4, ele diz: assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Nós estamos notando aqui de que Deus está mostrando ao povo de que por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, não somente o povo será privado da sua herança, da sua terra, da sua a localidade onde eles moravam, porque haveriam de ser levados para a Babilônia, mas também do fruto da terra. Aquilo que eles plantavam, aquilo que eles recolhiam, não seria suficiente para saciar a sua vida, nem prover para as suas famílias. Entretanto, Deus diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas agora Deus fala e mostra uma diferença. E essa diferença nós vamos ver muitas vezes, principalmente nos livros poéticos. Que diferença é essa, irmã Vânia? É a forma de escritura, ou seja, eles escrevem a sua poesia em forma de paralelismo, ou seja, uma coisa dizendo e estando paralelo à outra. Nós vamos ver de que, em primeiro lugar, ele falou sobre o homem que confia no braço do outro homem, no braço de carne. Agora, este outro paralelismo, ou seja, o oposto a isto seria o quê? Ele diz: bendito o varão que confia no Senhor. Ou seja, o homem maldito confia no outro homem, no braço de outro homem, na sua força. Entretanto, o varão que confia no Senhor é bendito. E ele diz o quê? E cuja esperança é o Senhor. Por quê? Qual é o resultado? Enquanto o homem maldito que confia no outro homem diz que é como a tamargueira, ou seja, um tipo de palmeira de deserto que fica ali, que não tem nada, não é? Tá num lugar inabitável, num lugar seco, não sabe quando vem o bem. A Bíblia fala ao contrário, ao oposto disso, paralelo disso, seria o homem que teme ao Senhor, e ele disse: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Oh, meus queridos e amados irmãos, que bênção estes versículos. Talvez você já os tenha lido, talvez ele fale ao seu coração como fala para mim, e nós vamos ver, não é? Se nós lembrarmos do Salmo capítulo 1, nós vamos ver exatamente esse paralelismo que Deus ele faz entre o homem santo e o injusto, o justo e o injusto, o homem santo e o ímpio, não é? E ele fala a mesma verdade. Ele disse que nós somos como a árvore plantada junto às águas. Oh, meus irmãos, que maravilhoso saber. Deus um dia, ele nos tirou do deserto aonde nós vivíamos. Deus nos tirou e nos fez plantas frutíferas. O apóstolo ele diz de que nós éramos zambujeiros bravos, éramos ervas, éramos plantas daninhas. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que estava no nosso coração, o pecado havia consumido, o havia destruído a nossa vida, a nossa alma estava amarrada, nós estávamos presos pelo pecado, mas no dia em que Jesus, que nós ouvimos a sua voz, aleluia, ele entrou nas nossas vidas, e o que Deus ele fez, ele nos fez novas criaturas, e hoje nós podemos florescer como árvores plantadas juntos da água, junto a ribeiros, as folhas não caem. A Bíblia nos diz de que as suas raízes estão viradas para o ribeiro, não receia quando vem o calor. É verdade que muitas vezes nós podemos ser atacados, é verdade de que muitas vezes nós podemos receber o calor da tribulação sobre nossas vidas. Entretanto, a Bíblia diz de que nós não precisamos recear, porque em nós existe o que Jesus dizia, uma fonte que salta para a vida eterna. Nós já não vivemos mais em densas trevas, não vivemos mais em sequidão, não vivemos mais com sede, aleluia. A nossa sede espiritual, ela foi saciada pelo nosso Jesus. O Espírito Santo de Deus veio trazer plenitude
quietude aos nossos corações. E agora a nossa folha, a nossa árvore fica com as folhas verdinhas. Que coisa maravilhosa você chegar junto de uma árvore num verão. Nós vivemos aqui na Flórida e na Flórida é muito quente. Oh, irmãos, quando você chega e você está debaixo de uma árvore, que a sombra dela pode trazer frescura para nós, que nós podemos ver as suas folhas verdes. Que coisa maravilhosa isso é. Da mesma maneira nós vamos ver de que o crente, que o homem que teme ao Senhor, é exatamente como isso, é como esta árvore verde que está junto ao ribeiro, que não receia, não tem medo do calor, não tem medo da afronta do inimigo, não tem medo das tribulações, não tem medo daquilo, não é que possa fazer o homem contra nós. E a Bíblia diz: a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, ainda que esteja tudo seco, ainda que esteja tudo mal, ainda que nós estejamos passando por provações, que nós estejamos em escassez, a Bíblia diz: não se afadiga, nem deixa de dar fruto, aleluia. E nos faz lembrar aquele lindo capítulo de Isaías, no capítulo 40, versículo 31, que diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, eles subirão como asas como de águias, eles correrão, mas não se cansarão, não se fatigarão, aleluia. Bênção de Deus, ser bendito do Senhor. Que coisa maravilhosa é nós podermos confiar no Senhor. Nós podemos ter, como diz o salmista, sermos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, aleluia. Versículo 9 nos diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E essa é uma grande verdade, meus queridos e amados irmãos. O próprio apóstolo Paulo, ele dizia isso, disse: miserável homem que eu sou. Isto ele já era um homem crente, um homem salvo, era um apóstolo de Jesus, estava fazendo a obra de Deus, mas quando ele se deparava com a sua própria natureza, quando ele se deparava com a realidade daquilo quem era o homem Paulo, ele dizia: miserável homem que eu sou. Quando eu estou querendo fazer o bem, eu me encontro fazendo mal. E é por isso que a Bíblia nos ensina, Jesus ele nos ensinou a vigiarmos. Vigiarmos por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Por isso Provérbios ele nos diz isso, ele nos fala e nos ensina. O grande rei Salomão, ele diz: de todas as coisas que você deve cuidar, guarda o teu coração, porque dele sai as saídas da vida, aleluia. E ele nos diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Por isso o salmista Davi, ele era tão ávido em dizer: Senhor, sonda a minha vida, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes o nosso coração pode estar enganando a nós mesmos. Mesmo sendo crente, nós podemos ser levados pela nossa emoção, podemos ser levados pelo momento, e de repente quando nós nos encontramos, nós dizemos: meu Senhor, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou dentro deste problema? Senhor, aonde eu não vigiei? Aonde, Senhor, passou de mim? Por que eu não orei? Por que eu tomei essa decisão assim como nós dizemos, né, no contexto brasileiro, na lata? Por que eu tomei essa decisão assim tão apressadamente? Por que eu não esperei um pouco? Por que eu não consultei ao Senhor? Mas Deus, ele diz: eu esquadrinho o coração. Deus, ele conhece. Muitas vezes nós podemos ver as pessoas por fora, nós podemos ver as situações por fora,
Mas o nosso Deus, ele esquadrinha o coração, ele prova os pensamentos, aleluia. E é por isso que a palavra de Deus também tem este efeito glorioso. Por isso o apóstolo ele escreve em Hebreus 4:12 que esta palavra ela é apta para poder não somente entrar entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, mas também ver os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, aquilo que ainda subiu ao nosso pensamento, aleluia. Ele diz, como a perdiz, que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias, as deixará e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. E nós já falamos sobre isso, sobre o Senhor como a nossa fonte de água viva, no princípio deste capítulo, deste livro, aleluia. Aqueles que abandonam o Senhor serão envergonhados. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele sempre dizia, Senhor, Tu és o meu ajudador, não me deixas confundido. E glorificado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele jamais te deixará envergonhado. A palavra de Deus e o Espírito do Senhor nunca te deixará confundido. Aleluia. Ele diz, sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde estará a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Nós vamos ver aqui de que este maravilhoso profeta Jeremias, que tanto sofreu na mão dos seus irmãos, e nós vamos ver a história dele mais adiante. Ele fala e ele ora ao Senhor. Ele disse, Senhor, envergonhem-se os que me perseguem, mas não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, mas não seja eu assombrado. Aleluia. E ele diz, assim me disse o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. Os irmãos sabem de que Jerusalém, ela foi por muitas vezes, mais de 20 vezes, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída, reconstruída, e os seus muros e as suas portas, muitas vezes refeitas, elas foram estabelecidas. Nós vamos lembrar de que no tempo de Neemias haviam 12 portas na cidade de Jerusalém. Nos dias de hoje, nós temos na cidade antiga 8 portas ainda, e muitas delas que carregam o mesmo nome que carregavam no tempo de Esdras, de Neemias e nos tempos de Jesus. E a Bíblia nos fala, no versículo 20, e diz-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas
portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Aleluia. Nós vamos ver em Neemias, no capítulo 13, do versículo 15 ao 22, de que Neemias faz essa mesma prática com os habitantes de Jerusalém. Porque, irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, os irmãos sabem, nós não somos sabatistas, nós não estamos guardando o sábado, mas este dia foi o dia de descanso que Deus havia dado para o seu povo, em memória não somente do 7º dia que ele havia descansado das suas obras, ou seja, Deus não precisou deitar e dormir porque ele estava cansado, mas foi quando Deus assentou-se, se eu pudesse assim com muito respeito dizer, ele se assentou e ele olhou para tudo que ele fez, ele disse, está maravilhoso. E o sábado era uma marca do povo de Deus, de Israel, para com o seu Deus. E Deus havia dito para eles, vocês haverão de trabalhar 6 dias e vão descansar no 7º. Entretanto, o povo desobedeceu esta voz de Deus. E por causa disso é de que o povo também é levado para o cativeiro, porque não deixava a terra descansar, porque não deixava a terra produzir como Deus havia sugerido e falado para o seu povo fazer. E a Bíblia nos diz de que, no versículo 23, mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas, antes endureceram a sua cerviz para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessa cidade. Ou seja, Deus está dizendo, se vocês não atenderem, não obedecerem aquilo que eu estou dizendo, por estas portas, por esta cidade, entrará reis e príncipes assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém e da terra de Benjamim e das planícies e das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Deus esperava que o seu povo obedecesse a sua palavra. Deus esperava que o seu povo pudesse florescer. Deus é um Deus que nos tem plantado para florescer, mas quando desobedecemos, nos tornamos como a palavra de Deus disse, como tamargueiras plantadas no deserto, e Deus estava dizendo para o seu povo, eu estabelecerei, eu permanecerei, esta casa, este lugar permanecerá se vocês ouvirem, se vocês obedecerem, se vocês derem ouvidos àquilo que eu estou dizendo. Mas ele conclui dizendo, mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado e para não trazerdes carga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. E a história está aí para responder-nos. A arqueologia está aí para responder-nos. Aconteceu? Sim, aconteceu. O povo desobedeceu, o povo não deu ouvidos, o povo continuou na sua determinação, no seu mau intuito diante de Deus e não houve escapatória. Babilônia entrou, Babilônia queimou, Babilônia destruiu as cidades, os muros, as portas, o templo. Tudo foi levado, tudo foi destruído. E hoje nós chegamos em Jerusalém e nós podemos ver
como está ali até o dia de hoje. Remanescentes daquilo, do incêndio, daquilo que foi consumido pelos babilônios em Jerusalém até o dia de hoje. Assim que, meus queridos e amados irmãos, Deus nos chama a sermos florescentes. Deus te chama a ser uma planta florescente diante do nosso Deus, aleluia, florescendo no Senhor. Como a palmeira, vai o justo florescer, aleluia, nos átrios do nosso Deus. E por isso nós gostaríamos de entoar ao nome do Senhor Jesus, como aquele hino de número 210. Fala, fala, Senhor, que eu ouço. Que nós possamos em todos os momentos, amada Igreja de Jesus, amados irmãos do Simple Pentecostal, que os nossos ouvidos possam estar afinados para ouvir, obedecer, a dar ouvidos e dizer: Senhor, fala, porque o teu servo ouve, para que nós possamos prosperar na presença do Senhor e nós possamos ser como aqueles homens bem-aventurados, aleluia, como aquele bendito varão que floresce na casa do Senhor. Amém? Hino de número 210. Fala, fala, Senhor, que eu ouço. Fala, fala, Senhor, nesta hora, tendencioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas aqui escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas aqui escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas aqui escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas aqui escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna.
Aleluia! Que Deus possa continuar falando a sua vida e que você possa continuar ouvindo a sua voz. Que Deus abençoe o vosso fim de semana, um culto abençoado com sua igreja, com sua família e até segunda-feira no Simple Pentecostal com a nossa querida irmã Manuela Barros. Deus vos abençoe.